Então, pessoal, agora vamos falar sobre descolonização. Antes de falarmos sobre descolonização, nós temos que falar sobre colonização, né? O que nós chamamos de colonização? Nós chamamos colonização aquilo que foi imposto à força desde a chegada de Colombo até os nossos dias, né? Que é o que foi colonizado? Foram colonizados o saber, foram colonizados as formas de poder e foram colonizadas as formas de ser e estar no mundo. Ou seja, nós temos um aspecto epistemológico, nós temos um aspecto político e nós temos um aspecto ontológico, né? No aspecto ontológico é um pouco mais complicado, né? Não dá para explicar assim tão fácil num vídeo de 15, 20 minutos, né? Porque para falar de ontologia nós temos que nos remeter a Parmênides, né? Quando Parmênides, lá na antiga Grécia, né? No segundo período da Grécia, como costuma ser dividida a história, né? A Grécia pré-clássica, né? Que a Grécia clássica é quando já vem a decadência da Grécia, né? Com a morte de Alexandre o Grande, né? Alexandre o Destrutor, na verdade, né? Quando Parmênides ele diz o ser é, o não ser não é, o ser é, o não ser não é. E é interessante ali porque nessa frase estão contidas todas as formas de, vou falar mesmo, de colonizar, né? Colonizar o outro. Se eu sou, para que eu seja, alguém tem de não ser. Se eu não sou, tem de haver alguma outra coisa que exista que faça com que algo seja. A ver se nós entendemos. O ser é, o não ser não é. O que é o não ser? O não ser não é aquele que está morto, que nunca existiu, que nunca vai existir. O não ser é aquele que existe talvez em forma, né, de transcendência material, mas ele não é dentro do aspecto da materialidade da vida. O ser é, aquele ser é porque ele está sendo e ele demonstra sua seridade, sua existência em função de que ele é. Alexandre é. Os não Alexandre não são, mas estão por aí, só que não são Alexandre o Grande, mas Alexandre era. Para que uma coisa não seja, alguém tem que negar a afirmação da existência de um outro. Então, eu sou, mas quem está aqui? Ninguém mais, só estou eu de madrugada fazendo esse vídeo. Mas sim, há outras pessoas aqui dentro, só que não são, porque quem é sou eu. E eu tenho que negar a existência de algum outro para eu ser. Quando Descartes ele diz ego cogito sum, eu penso, logo existo, esse eu justamente remete à posição de ser no mundo. Nessa posição, Descartes então se coloca como um ser que está aí, que pensa, logo nega a existência de que haja algum outro eu que pense. E nessa dialética de
de linguagem que vai e que vem, que é uma linguagem que vem do latim, então é que surge a questão do ser como aquele que tem possibilidade de ser, porque ele é, e pelo fato de ser, só ele pode mandar, pode comandar. Aí então vem a questão da transcendência do ser, né? Vem o lado metafísico cartesiano do ser, e aí vem também a divisão das coisas que são e que não são. Então ele cria o Rex Cogitans, que justamente o eu penso, logo existo, e logo tem a Rex Extensa, que é aquilo que é, mas está fora de mim. Aí passamos então a um outro âmbito, que é a negação da negação, porque se alguém é, tem que haver outras coisas que também sejam. Porque para que um outro ser exista, o que precisa? Para que um outro ser exista, precisa que esse ser esteja vivo. E para que esse ser se mantenha vivo, tem que se alimentar e beber água, que são as condições mínimas de sobrevivência orgânica de um ser humano. Então, o que acontece? Acontece que nessa empresa do descobrimento, quando Colombo vem, ele não tinha a capacidade de justificar o porquê da presença dele aqui nas Américas. Aliás, em Abya Yala. Agora vamos a falar de Abya Yala Pindorama, né? Quando eles chegaram aqui era Abya Yala Pindorama. Mas para ele justificar sua presença em Abya Yala, ele precisava negar a existência do outro. Para negar a existência do outro, nada mais que ele se vale da justificativa das escrituras sagradas que já eram demandadas a partir dos conceitos platônicos que o próprio cristianismo da época, quando ainda Império Romano, ele conseguia desbancar certa parte dos seres que viviam principalmente na região do Mediterrâneo e transportar a parte afirmativa para regiões que se transformassem em pontos de encontro de seres. Neste caso, as três principais metrópoles, que eram Gênova, Veneza e Roma. Então, se o ser é em Gênova, em Veneza e em Roma, quer dizer que só existia aquele que era em Gênova, Veneza e Roma. Pois bem, aí vem a seguinte pergunta: e cadê os outros? Eram peixes, invertebrados, árvores? Eram justamente isso. Mas será uma vez aquilo que Descartes chama em latim rex extensa, ou seja, coisa. Aquela coisa que está fora de nós. A natureza então se divide, ou eles dividiram a existência da vida entre a natureza e o ser humano. Então, se aquela rex extensa é apenas uma coisa, quer dizer que eu sendo, eu posso tomar conta dela. E aí começa o processo de colonização. Nesse processo de colonização, ainda não com as justificativas próprias do tempo, volto a dizer que estamos falando sobre o século XIV, não existia ainda uma justificativa que pudesse convencer aos povos de Abya Yala que eles eram. Então, eles primeiro se valeram de um termo em latim que significa eu conquisto, que é anterior ao ego cogito, que é o ego conquiro, é o ego conquiro, de conquista. A palavra conquista significa trazer para mim aquilo que eu concebo como parte de mim e da qual eu posso tomar para si. E eu posso fazer
e desfazer, usar e abusar quantas vezes quiser e como eu quiser. Até hoje, inclusive, existe o termo reconquista, que é também um absurdo que na história se fale de reconquista. Porque reconquistar algo significa justificar ou me vitimizar por aquilo que eu conquistei e eu perdi. Não existe reconquista, continua sendo tudo uma conquista. Existe, por exemplo, falando didaticamente, um homem fala assim: eu conquistei aquela mulher. O fato de ter conquistado, ele traz na linguagem aquilo que já foi definido há 5, 6 séculos atrás. Se eu conquisto, eu sou. Então, como aquilo que eu conquisto é uma coisa, eu posso usar e abusar dela quantas vezes eu quiser, porque é algo que está fora de mim. Não faz parte do meu interno, não faz parte de mim como algo que está grudado em mim, que está junto, que está vinculado 24 horas. Não, está fora de mim. Então eu posso usar dela, eu conquisto primeiro aquela coisa, uso dela. Se eu não preciso mais dela, eu faço a desfeita. Então, aí entra o processo de colonização. Aí, esse mesmo método, que inclusive tem um livrinho pequeno que se chama O Discurso do Método, que todas as pessoas deveriam ler com suma atenção. Aí estão definidas pautas de como criar formas de trazer para si aquilo que eu acredito que seja meu. Justifico essa acreditação e logo eu ponho em prática todas as formas possíveis de fazer que aquilo que eu acredito que é meu, eu possa usá-lo ao meu bel prazer. Então, como eu falei antes, nós temos avex cogitans, né? o ego cogito sum, e logo temos avex extensa, que é aquilo que está fora de mim, que eu afirmo aquilo apenas como uma coisa. Então, a partir desses enlaces, começa todo um processo de colonização que justamente vem calhar fundo naquilo que eles já determinaram como capitanias hereditárias, que eles precisavam fazer isso justamente para quê? Para colonizar o poder, colonizar o saber e colonizar, né, a subjetividade. A parte da colonização da subjetividade é um tema ainda muito mais complexo, muito mais amplo, que também num vídeo de 15, 20 minutos não dá para falar. Assim, vou falar no próximo bloco, mas de uma forma bem parabólica. Entretanto, quando nós falamos sobre colonização do poder e falamos de descolonização do poder, a gente tem que ir até os primeiros pensadores do século XVII. Por exemplo, no caso de Thomas Hobbes, que é aquele ego cogito, aquele ser que pensa o Estado como uma forma institucional de poder dominar a mente das pessoas, ou seja, as suas subjetividades, e que essas subjetividades trabalhem a favor desse Estado que é o Estado moderno. O capitalismo, ele é o braço principal da modernidade, só que a modernidade ela se sustenta apenas por uma lógica civilizatória. Não há lógica civilizatória sem um aspecto próximo que eu faça que essa lógica tenha sentido durante o seu devir. Então, qual é o sentido que faz com que a lógica civilizatória desses homens brancos que vieram em 1492 e 1500, no caso do Brasil, tivesse esse sentido? Então aí nós começamos a falar de economia, só que ainda a economia não era como é hoje, ainda era vista como uma questão mercantil, né? É uma questão de comércio. Então, para eles ganharem tempo, eles tinham que criar alguma cidade-porto que fizesse o primeiro trampolim, né, entre Abya Yala
e Europa, que também até essa época não era Europa, era Eurásia. Europa, até séculos XII, XIII, era um lugar desconhecido. Era uma província, menos que uma província, não eram nem territórios. Pelo fato de eles não terem nenhum tipo de solvência, no sentido material, eles viviam constantemente em conflitos entre eles mesmos, até por questões ligadas ao clima, lugares muito frios, como as estepes, né? Existiam aqueles homens que moravam naquelas regiões, tinham que descer para as regiões da Germânia, da Gália, invadir territórios, matar pessoas, roubar comida. Então eram conflitos menores, mas eram grandes conflitos, né? Eram grandes conflitos que alavancavam um sentido que era ter um espaço, pelo menos, para poder plantar e comer, né? Quando acontece esse tipo de situação, quando acontece o fato de que os homens das estepes começam a descer pela Europa, eles vão descendo aos poucos, né, com receio, né, porque a maioria chegavam até a Germânia, ou pelo menos até o norte dos Pirineus, né. Eu gostaria muito de ter um mapa mundi aqui para mostrar para vocês as diferenças geopolíticas da época, né. Quando o homem das estepes ele consegue descer ou atravessar os Pirineus em direção ao sul, esses homens chegam até a Grécia, eles chegam até o mar Mediterrâneo. Então, o homem das estepes desce pela Eurásia, atravessa os Pirineus, primeiro invadem a Germânia, invadem a Gália, logo, quando atravessam os Pirineus, quando eles conseguem fazer isso, que eles descobrem um outro mundo, que era o mundo do Império Romano, eles descobrem que existia a Grécia, o clima era muito melhor, era sol e tal, né? Então eles vão descendo até alcançarem os entrepostos do Oriente, né? Que hoje são as regiões de Algéria, Marrocos, Tunísia, Turquia, etc. Quando começaram as cruzadas, que eram uma empresa fabulosa para a época, né? Mas que parecia que tinha esse viés religioso de alcançar o Santo Sepulcro, de conseguir não sei que coisa de Deus e Jesus e todas aquelas coisas que eles inventaram, né, para não dizer baboseiras, né, com licença dos crentes por aí, mas eram baboseiras que foram inventadas justamente para poder empurrar um monte de gente para a guerra, né? Então eles começaram a criar as cruzadas justamente com o fim de tomar terras, anexar terras. O que acontece? Chega um ponto que o lugar deles, como era muito menor, a Europa, o que eles chamam de Europa, era um espacinho muito pequeno, eles se viam na obrigação, de alguma forma ou da outra, de sair por aí pelo mundo para encontrar outras terras e poder alimentar suas famílias, não sei, fazer alguma roça, ter uns bichinhos aqui para comer e tal. Entretanto, ninguém imaginou que isso, que começou com uma brincadeira, iria acabar numa situação tão fatídica, na qual, inclusive, Bartolomé de las Casas, né, falando sobre a destruição das Índias, né, ele começa a questionar e fala assim, não, porque quando eu estava lá na Europa, naquelas épocas, a gente ia atrás de um pedaço de terra para plantar, para comer, para ter o nosso espaço, mas chegar ao ponto de querer considerar aquilo como seu e tomar poder sobre o outro, aquele outro, como eu falei no vídeo anterior, encobrir o outro para a gente tomar poder sobre ele, explorar esse próximo, esse outro,
realmente já estava se tornando uma coisa extremamente... Nem tenho adjetivo para falar, porque foi muito terrível. Aí, logo mais, o que eles fazem? Bom, agora nós tomamos o poder, só que eles têm muito conhecimento que podem derrubar o nosso poder que foi construído. Aí, então, nós temos que colonizar eles a tal ponto que todos os saberes, todas as epistemologias desses povos, inclusive aconteceu na África, aconteceu na Ásia, nas próprias regiões do Oriente Próximo, aconteceu isso, nós temos que tirar os saberes deles para que com esses saberes eles não venham em cima de nós. Se já temos o poder, o que mais precisamos? Precisamos tirar os saberes deles. Então se coloniza o saber. Ao colonizar o saber, as epistemologias, tendo poder, juntam-se os dois e fazem o quê? Eles vão criando então as leis que regem a ambiência orgânica do ser humano e a sua consciência. Ou então o abiaialense, se pode chamar assim, o indígena aqui, ele já não podia fazer suas magias, não podia fazer seus rituais, não podia fazer suas cerimônias. Se alguém que estava doente não podia oferecer as ervas que ele tinha, os ungüentos que eles faziam, né? Porque esses já não eram mais saberes, não eram epistemes, ou seja, ciência. Isso era coisa de gente inferior. E aí começa então a dialética entre se o índio tem ou não alma. E aí a Igreja Católica tem que colocar a colher dele, porque nós temos que dizer que ele não tem alma. Como que nós vamos escravizar esse povo? Como que nós vamos inferiorizar eles? Como que nós vamos depreciar eles? Se no sentido